Estudo da Escritura, a percepção do Buda nas três existências da vida. Vamos ao contexto histórico da época. A profecia é um conceito vital no budismo. Quanto maior o seu alcance, maior é a capacidade do sábio. A profecia budista não se baseia na intuição, poderes psíquicos ou na clarividência, mas na rigorosa lei da causalidade que governa a vida por toda a eternidade. Nichiren Daishonin fez a primeira advertência ao governo em 1260, apresentando o Risshoan Kokuron, a pacificação da terra através da propagação do verdadeiro budismo. Com isso, ele advertiu o governo de que o país seria abalado por rebelião interna e invasão estrangeira, a menos que abandonasse as religiões errôneas. Em 1272, teve lugar uma revolução interna que atirou o país ao caos. As forças mongólicas que invadiram a parte ocidental do Japão em 1274 e 1281 agravaram devastadoramente o tumulto. Nichiren Daishonin escreveu essa curta, mas significativa carta em 1275, quando se encontrava no Monte Minobu, onde se recolhera a fim de preparar discípulos para o futuro e deixar registrados os seus ensinos. Ele já havia advertido o shogunato por 3 vezes, inutilmente. Em 1274 foi perdoado do exílio e retornou da ilha de Sado. Entretanto, conforme ele havia predito, o país foi agitado internamente por rebeliões e externamente pela ameaçadora invasão mongólica. Toki Jonin, que recebeu essa carta, foi um samurai e também um dos crentes leigos que mais se destacaram. Ele recebeu vários escritos de Daishonin, muitos dos quais contêm significativas revelações. São escassos os dados exatos sobre a sua vida e as biografias póstumas são contraditórias. Julgando das poucas fontes de informação exatas e hoje disponíveis, ele nasceu em 1216 e faleceu em 1299. Acredita-se que tenha aderido aos ensinos de Daishonin por volta de 1253. Elucidando a definição de sábio do budismo, Daishonin compara a magnitude dos sábios e dos budas exposta em livros não budistas e nos sutras budistas, chegando à conclusão de que o Buda, revelado no ensino essencial do Sutra de Lotus, é o maior dos sábios. Nos últimos dias da lei, Nichiren Daishonin declarou-se o maior sábio de todo o mundo, com base em sua própria e exata profecia. Ele chegou a essa conclusão refletindo-se no espelho imaculado dos sutras. Ele deduziu que a perseguição que lhe foi movida fez com que os deuses protetores ordenassem um país vizinho a atacar o Japão e que as funções desses deuses deveriam ser atribuídas ao poder supremo da lei mística. A percepção do Buda nas 3 existências da vida. Texto completo. O Buda é aquele que percebe integralmente as 3 existências da vida: o passado, o presente e o futuro. Os 3 governantes e os 5 imperadores a que se refere o confucionismo, assim como os 3 sábios da antiga China, abrangeram somente as suas próprias épocas. Nada souberam da existência passada nem da futura. Entretanto, os sábios brahmanes foram capazes de visualizar 80.000 aeões no passado e no futuro, assemelhando-se assim em pequena proporção aos Budas. Os homens dos 2 veículos, conforme mencionados nos ensinos no Hinayana,
Estavam cientes da lei casualidade que atua no passado, presente e futuro. Portanto, eles foram superiores aos sábios Brahmanes. Os Bodhisattvas do Hinayana percebiam 3 Asogi aeões no passado, enquanto que os Bodhisattvas dos ensinos do Mahayana inferior, Tsukyo, praticaram o budismo por tantos aeões quanto o número de partículas de poeira de um mundo. E os Bodhisattvas dos ensinos do Mahayana intermediário, Baekyo, necessitaram de miríades de kotis de aeões para atingir cada um dos 52 estágios que levam à iluminação. Na primeira metade do Sutra de Lótus, o mais elevado dos ensinos do Mahayana, o Buda Sakyamuni, descreveu o período de Sanzen Jintengo, incomparavelmente mais longo que qualquer um daqueles mencionados antes. Na última metade do Sutra, Sakyamuni revelou o mais remoto passado, denominado Goryaku Jintengo, assim como incontáveis aeões no futuro. De tudo isso, fica claro que é intrínseca à natureza do Buda a capacidade de perceber integralmente o passado e o futuro. O Buda Sakyamuni profetizou com exatidão o futuro próximo, dizendo que entraria no Nirvana dentro de 3 meses. Poderá então haver alguma dúvida quanto à sua profecia para o futuro distante, de que o Kosen Rufu será atingido no último dos 5 meio milênios após o seu falecimento? Com tal percepção, pode-se ver o distante futuro olhando para aquilo que está próximo, e pode-se inferir o que será daquilo que existe no presente. Isso é consistência do início ao fim, conforme afirmado no Sutra. Quem deve ser reconhecido como devoto do Sutra de Lótus no último meio milênio? Não pude confiar em minha própria sabedoria, mas como as rebeliões e a invasão preditas ocorreram, posso agora confiar nela. Não me foi ensinado por ninguém. Meus discípulos devem saber que Nichiren é o devoto do Sutra de Lótus. Como sigo a mesma prática do Bodhisattva Fukyo, aqueles que me desprezam e caluniam terão suas cabeças partidas em 7 pedaços, enquanto que os que em mim creem acumularão boa sorte em volume tão grande quanto o Monte Sumeru. Pergunta: por que razão aqueles que o caluniaram não receberam ainda suas punições? Resposta: desde os tempos antigos, de todos aqueles que caluniaram santos e sábios, que não sejam o Buda, apenas 1 ou 2 receberam a justa punição. O pecado de abusar Nichiren não está de modo algum limitado a 1 ou 2 pessoas. A nação japonesa inteira foi punida ao mesmo tempo, o que causou o grande terremoto na era Shoka e fez aparecer o enorme cometa na era Bunnei. Nichiren é o maior dos sábios de todo o mundo. Entretanto, todos, desde o mais superior ao mais inferior, desprezaram e caluniaram Nichiren. Atacaram-no com bastões e espadas, e até mesmo o exilaram. Eis porque Bonten e Taishaku, juntamente com os deuses do Sol e da Lua, assim como os 4 reis celestes, incitaram um país vizinho a atacar a nossa terra. Isso foi claramente profetizado nos sutras das Shitsu e Nino, no Sutra do Nirvana e no Sutra de Lótus. Apesar de terem sido oferecidas todas as espécies de orações, pelo fato do povo não dar ouvidos a Nichiren, este país irá sofrer calamidades, como aquelas que ocorreram em Iki e Tsushima. Meus discípulos, os senhores devem crer no que digo e observar os acontecimentos.
Essas coisas não ocorrem porque Nichiren em si seja venerável, mas porque o poder do Sutra de Lótus é supremo. Se declarar-me perante o povo, pensarão que sou arrogante, mas se for humilde diante deles, desprezarão o Sutra. Quanto mais alto o pinheiro, mais longas são as trepadeiras que dela pendem. Quanto mais distante a fonte, mais longa é a corrente. Somente Nichiren é capaz de desfrutar a verdadeira felicidade neste mundo impuro. Quão afortunado e jubiloso!